Graça e paz, irmãos, graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de cultuarmos, louvarmos a Ele. Hoje estou aqui com a família, graças ao Senhor as coisas estão melhor. Dê um oi aí, pessoal. Olá, irmãos, saudade. Quero agradecer também pelas orações e dizer também que estamos com muita saudade de todos vocês. Ok, então eu vou pedir que a Lígia ore para iniciarmos esse momento de culto, tá bom? Oremos. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça e tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por esse dia, Pai. Te rogo, Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada lar, cada família, dando saúde, sabedoria, Senhor Deus, confiança no Senhor e que o Senhor possa estar também suprindo suas necessidades, Senhor. Cada um lá e seus familiares também, Senhor Jesus. E cuide, Pai, de toda essa situação que estamos vivendo, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então nós vamos louvar ao Senhor. Mais uma vez eu peço que, se você está nos acompanhando, pegue seu cantor cristão, pegue sua Bíblia e vamos então fazer esse momento de fato, um momento de culto, tá bom? Nós iremos louvar ao Senhor com o número 123. Bendito Cordeiro. Lembrando um pouco da ceia, né? Faz tempo que não realizamos ceia. Então vamos cantar esse hino que nos traz a memória que Cristo fez por nós na cruz, tá bom? Então, Bendito Cordeiro, 123 do cantor cristão. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue
de sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Vamos cantar mais um hino. Dessa vez, o hino 154 tem como título Firme nas Promessas, tá bom? Então, diante desse momento de dificuldade, pandemia, é preciso lembrarmos que o Senhor tem diversas promessas para nós e é preciso confiarmos em cada uma delas, como por exemplo, não andeis ansiosos, porque eu hei de suprir cada uma de vossas necessidades. Então isso é uma promessa e é preciso então estarmos firmes em cada promessa que o Senhor tem nos feito, tá bom? Então vamos cantar o hino de número 154, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro minha luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, que de fato possamos estar firmes nas promessas, tá bom? Então a família agora vai se retirar, teremos um tempo de meditação. Ok, irmãos, então nós queremos ter esse momento de meditação na palavra do Senhor e continuar os nossos estudos sobre escatologia, certo? Nós já temos visto diversas coisas sobre a volta de Cristo e em cada culto eu tenho enfatizado uma implicação prática da volta de Cristo para as nossas vidas, tá bom? Então, todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, e a Bíblia fala da volta de Cristo, fala do novo céus
novos céus e nova terra, quando a Bíblia fala do arrebatamento, a Bíblia fala do juízo final, enfim, sempre as Escrituras traz algumas implicações para as nossas vidas, e é isso que nós chamamos de escatologia prática, certo? Então, escatologia prática é aquilo que a Bíblia traz de implicação para a minha e para a sua vida na doutrina das últimas coisas, tá bom? Então, nós já vimos até aqui algumas implicações, por exemplo, Jesus virá e isso deve nos consolar. Jesus virá e isso deve nos fazer perseverar. Jesus virá e isso deve nos encorajar. Jesus virá e isso deve nos fazer perseverar. Jesus virá e isso então deve nos fazer nos purificar. Enfim, temos diversas implicações práticas da escatologia. E hoje não vai ser diferente. Eu quero trazer mais uma implicação prática da doutrina da volta de Cristo. E a implicação hoje é vigiar. Então, quando a Bíblia fala que Jesus virá, ao mesmo tempo ela diz: devemos vigiar. Então, saber que Jesus voltará deve nos levar a vigiar, deve nos levar a termos um viver vigilante. E eu quero então, hoje, não meditar apenas em um texto, não uma mensagem expositiva, mas uma mensagem mais temática, tentando entender o que a Bíblia fala sobre vigiar, qual a relação entre vigiar e a volta de Cristo. Para isso, eu quero então meditar em algumas exortações, instruções dadas por Jesus, pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo Pedro. Então, todos eles falam sobre vigiar. Todos eles, quando falavam da volta de Cristo, falavam então da importância de nós estarmos vigilantes, tá bom? Então, eu quero aqui compartilhar 4 pontos ou 4 motivos pelos quais devemos vigiar ao saber que Jesus voltará. Então, vamos tentar ser direto. Primeiro motivo, por que devemos vigiar ao saber que Jesus vai voltar? Primeiro motivo, devemos vigiar porque a palavra de Deus nos ordena vigiar. Então, devemos vigiar porque Deus em sua palavra nos ordena assim vivermos. Deus nos ordena a vivermos vigilantes, sabendo que Jesus irá voltar. Então, convido você a abrir primeiramente sua Bíblia em Mateus capítulo 24, Evangelho de Mateus capítulo 24. Hoje, como eu falei, não iremos meditar apenas em um texto, mas iremos para alguns outros textos, tá bom? Então, Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 42. Então, Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus aqui falando sobre os sinais da sua volta. Então, falando o contexto aqui é escatologia, o contexto aqui é volta de Cristo. Então, nesse contexto, Jesus ele diz assim: portanto, Mateus 24, 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Portanto, vigiai. Veja a exortação de Jesus. Aí no capítulo 25, ainda falando sobre a sua volta, sobre o seu retorno, naquela parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e 5 eram nécias, quando Jesus termina essa parábola, que está ensinando sobre a sua volta, então no capítulo 25, versículo 13, Jesus diz assim, capítulo 25, versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, mais uma vez aqui, Jesus exorta a sermos vigilantes ao saber que Ele um dia vai voltar. Além disso, o Novo Testamento está cheio de exortações sobre isso. O apóstolo Paulo fala que devemos vigiar. O apóstolo Pedro também diz que devemos vigiar ao saber que Jesus vai voltar. Enfim, por que eu e você devemos vigiar? Porque a Bíblia nos ordena, porque Deus nos ordena vigiar ao saber que Jesus vai voltar. Quando falamos de vigiar,
é preciso entender que vigiar é a ideia de estar atento, estar prevenido, estar preparado para algo. Inclusive, essa palavra vigiar, ela nos faz lembrar muito o trabalho de um vigia, né? Vigiar vem de vigia, ou vigia vem de vigiar, enfim. Meu pai, por exemplo, é vigia, né? E aí ele fica ali no condomínio, fica vigiando para que nada aconteça. E como todo vigia, é preciso estar atento, é preciso estar ligado, né? Não dá para um vigia ficar dormindo o tempo todo. Na verdade, nem dá para o vigia dormir, né? Ele tem que vigiar, ele tem que ficar ligado, atento, preparado para qualquer coisa que pode ocorrer. Então, essa é a ideia de vigiar. Vigiar é estar atento, é estar pronto, preparado para aquilo que pode acontecer. Quando falamos então de vigiar em relação à vida espiritual, vigiar em relação à volta de Cristo, vigiar nada mais é do que estar pronto para esse dia. Então, se um vigia, se o trabalho de um vigia é estar atento, é estar pronto para aquilo que pode acontecer, vigiar acerca da volta de Cristo é estar pronto para esse dia. É estar de fato preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. E aí, como é que nós ficamos preparados? Como é que eu e você podemos ficar preparados para esse dia? Só existe uma forma. Eu e você só podemos estar preparados para esse dia tendo Cristo como Senhor e nosso Salvador. Não há outro jeito de se preparar, não há outro jeito de estar pronto para o dia da volta de Cristo. A única forma é de fato tendo Jesus como Salvador. E aí fica a pergunta: se Jesus voltasse hoje, você realmente estaria pronto? Você estaria preparado para a volta de Cristo? Você, de fato, receberia do Senhor Jesus Cristo, servo bom e fiel? Seria arrebatado para a salvação? Ou você, infelizmente, enfrentaria o Jesus não Salvador, mas o Jesus o juiz, né? Aquele que vem para julgar os que lhe rejeitaram? Você está pronto? Então é preciso realmente vigiarmos, estarmos prontos para esse dia. Um segundo motivo que deve nos levar a vigiar devemos vigiar porque não sabemos o dia que Jesus irá voltar. Então isso aqui fica muito claro no texto que eu acabei de ler. O próprio Jesus fala que essa é uma razão porque eu e você devemos vigiar. Devemos vigiar porque nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Nós não sabemos a hora, o dia, o momento, o ano. E por causa disso, nós precisamos então, de fato, vivermos vigilantes, a toda hora estarmos preparados. Então em Mateus 24, Jesus diz que ninguém sabe o dia da sua volta, somente o Pai, né? Nem os anjos do céu sabem o dia que Jesus irá voltar. Inclusive Jesus fala que ele virá como um ladrão, né? Ele virá como um ladrão. E a ideia de ladrão não que Jesus vai roubar, né? Mas a ideia de um momento repentino. Um ladrão, quando ele vai entrar numa casa, ele não avisa ninguém, né? Ele não vai lá, olha, amanhã eu vou na tua casa roubar, vou entrar escondido, não. Ele vem de modo repentino, ninguém espera. O dono da casa não espera que o ladrão venha, né? E é interessante que um ladrão, por vir de modo repentino, ele acaba pegando as pessoas de surpresa. E isso é o que vai acontecer na volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo irá vir de modo repentino, nós não sabemos o dia da sua volta, e aí irá pegar muitos de surpresa. Então, por exemplo, em Mateus 24, aí no evangelho que você está ainda, Mateus 24, versículo 24, versículo 34, eu acho que acabei aqui errando a anotação, é Mateus 24, desculpa, 24, 42 ao 44. Mateus 24, do 42 ao 44, Jesus diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa.
Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, veja aqui que o motivo é muito claro. Devemos vigiar porque nós não sabemos o dia em que Cristo vai voltar. Devemos vigiar porque realmente nós não sabemos a hora, o momento em que o Senhor Jesus irá voltar. E aí fica a pergunta, né? Será que Jesus de fato vai pegar de surpresa, né? Será que Jesus vai pegar de surpresa muitas pessoas, muitos até que se dizem crentes? Então, é preciso estarmos prontos para a volta de Cristo, porque nós não sabemos o dia nem a hora, certo? E aí fica realmente essa pergunta: se Jesus viesse hoje, se Jesus viesse amanhã, enfim, quando Jesus vier, será que de fato ele irá pegar-nos de surpresa, pegar-nos de fato despreparados para esse dia? Então, é preciso de fato vigiarmos. Mas um terceiro motivo pelo qual devemos vigiar é que devemos vigiar porque somos filhos da luz e não filhos das trevas. Como assim, pastor? A ideia é que o apóstolo Paulo, quando escreveu sobre a volta de Cristo e falou sobre vigiarmos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, somos filhos da luz, e por sermos filhos da luz, devemos vigiar, porque quem não vigia é que são os filhos das trevas. Os filhos das trevas é que não vigia. Então, não vigiar é uma característica do incrédulo. Logo, um cristão autêntico, ele tem uma característica, e a característica é vigiar. Ele vive vigilante, ele vive de fato buscando estar pronto para esse dia, certo? Eu gostaria agora que você abrisse sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, tá bom? Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, aqui o apóstolo Paulo também está falando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E versículo 4 ao versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, o dia da volta de Cristo, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, a ideia do apóstolo Paulo aqui é justamente essa. Olha, irmãos, esse dia não vai nos pegar de surpresa, porque nós somos filhos da luz, já temos a Cristo. E por termos a Cristo, devemos viver vigilantes, porque vigiar é uma característica do verdadeiro servo de Deus. Aquele que não vigia é aquele que está em trevas. E aí, por isso que Paulo diz: olha, somos filhos da luz, não somos filhos da noite. Assim, pois, ou seja, portanto, por sermos filhos da luz, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, certo? Então, essa é a parábola. Interessante que essa é a ideia do apóstolo Paulo. É interessante que na parábola contada por Jesus Cristo, das 10 virgens, né, as 5 prudentes e 5 nécias, você vai perceber que 5 representa os verdadeiros cristãos e 5 não representa aqueles que de fato são de Jesus Cristo. E as nécias, as que não vigiam, então representam aqueles que estão nas trevas, enquanto as prudentes representam aqueles que de fato são de Cristo. O ponto que eu quero enfatizar é que um verdadeiro cristão, ele vive vigilante, ele vive de fato em santidade, justiça, purificação, serviço, amor, e de fato ele busca estar esperando esse dia em obediência, de modo agradável ao Senhor, certo? Então, aqui uma aplicação para nós é o seguinte: se você diz que é um cristão,
Se você afirma que é um cristão, mas não vigia, o mais provável é que você esteja enganado. Se você é alguém que se diz cristão e vive em pecado, vive amando o mundo, vive em impureza, vive em mentira, vive como se não fosse um cristão, não vive vigiando, não vive em santidade, não vive no crescimento do conhecimento do Senhor, não vive em oração. Se você é um cristão e realmente não vive dessa maneira, o mais provável é que você esteja enganado, que você não seja um cristão. Porque não vigiar, não viver vigilante, isso é um sinal de que eu sou nécio, de que eu sou como as 5 virgens nécias, imprudentes, que caracteriza o incrédulo. Ok, mas partindo aqui para o último ponto, então só recapitulando aqui, devemos vigiar porque Deus nos ordena em sua palavra, devemos vigiar porque não sabemos quando Jesus virá, devemos vigiar porque somos filhos da luz, isso é uma característica dos filhos da luz, e por último, devemos vigiar para sermos achados por Cristo aprovados. Então, um cristão, ele deve querer vigiar, porque o desejo dele é, quando Cristo voltar, ser achado pelo seu mestre em aprovação, ser aprovado pelo viver que está levando. E isso, quem fala sobre esse assunto é o apóstolo Pedro. Lá na segunda carta do apóstolo Pedro, eu peço que você abra lá, em 2 Pedro, capítulo 3, por favor. Segunda Pedro, capítulo 3, como os irmãos já sabem, nesse capítulo o apóstolo Pedro está falando sobre a volta de Jesus Cristo, e aqui no capítulo 3 ele fala sobre as implicações da volta do Senhor Jesus. E aí no versículo 11, o apóstolo Pedro diz assim, capítulo 3, versículo 11, Pedro diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, que coisas? A volta de Cristo. Empenhai-vos, por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Essa é a ideia. Pedro está dizendo que devemos viver em santidade, piedade, a fim de que quando Cristo voltar, sejamos achados por Ele, vivendo em paz, sem mácula, de modo irrepreensível, santidade. Então, irmãos, é preciso que nós cristãos estejamos vivendo assim, para que quando o nosso Senhor voltar, sejamos achados por Ele de modo agradável, sejamos aprovados. Quando nós falamos de vigiar traz justamente essa ideia, quando olhamos para esses textos, essa ideia de viver de modo agradável ao Senhor. Então, vigiar é viver em fidelidade a Deus, vigiar é viver em santidade, vigiar é viver em pureza, vigiar é viver servindo ao Senhor, é dedicar os meus dons, os meus talentos. Vigiar é buscar cada dia crescer no conhecimento e na graça de Deus. Vigiar é usar os meus dons para o reino de Deus, para a expansão do Evangelho. Vigiar é aproveitar as oportunidades, é falar de Cristo. Vigiar é investir nas coisas eternas. Vigiar é viver em oração. Vigiar é viver em meditação na palavra. Então, vigiar é viver dessa maneira. Aqui nós não temos tempo, mas quando olhamos para as parábolas de Jesus lá nos Evangelhos, é isso. Ele conta a parábola do servo mau e do servo fiel. Ele conta a parábola do servo que administrou bem os talentos e o servo que não administrou bem, ou seja, aquele que serviu, que foi infiel no serviço, aquele que não foi. Então, vigiar é justamente isso. É viver em fidelidade, serviço, buscando as coisas eternas, investindo tempo, esforço, energia naquilo que é eterno. Vigiar, de fato, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E sabe, eu fico assim pensando que a maneira como nós vivemos aqui, a maneira como nós nos portamos,
o nosso procedimento nesse mundo é que diz se estamos vigiando ou não. O nosso viver, o nosso estilo de vida é que realmente afirma se eu estou vivendo, vigiando ou não. Então, às vezes, quantos cristãos realmente não estão nem aí para evangelismo, não aproveitam as oportunidades, né? Quantas vezes nós mesmos nos calamos diante das oportunidades, não oramos, não buscamos conhecer mais da palavra, não buscamos investir em coisas eternas, só pensamos em coisas materiais. Quantas vezes nós não dedicamos nossos dons ao serviço do Senhor? Quantos cristãos, ou que se dizem cristãos, estão vivendo em impureza, pecado? Então, viver assim é não vigiar. E aí, é preciso nós refletirmos muito. O apóstolo Pedro diz que devemos confirmar a nossa eleição, ou seja, é preciso confirmar que somos cristãos. O apóstolo Paulo diz que devemos examinar nós mesmos para ver se estamos na fé. E quando eu olho essas passagens e faço uma relação com as parábolas que Jesus contou sobre a sua volta, eu percebo o seguinte, que mais uma vez, não vigiar, não viver da maneira como eu tenho dito aqui, como a Bíblia mostra, não vigiar é uma característica do incrédulo. Quem não vigia é o incrédulo. Quem não vigia é aquele que não tem a Cristo. Ele não está nem aí. E é por isso que quando Jesus voltar, vai pegá-lo de surpresa. Assim como lá nos dias de Noé, como nos dias de Ló, como a destruição de Sodoma e Gomorra. E sabe, irmãos, isso tem me confrontado muito. Precisamos viver aqui de modo vigilantes. Viver sem arrependimentos, né? Sem chegar no final da vida e olhar para trás e dizer: por que eu não servi mais? Por que eu não falei mais de Cristo? Por que eu não aproveitei mais as oportunidades? Por que eu não investi mais em oração? Por que eu não investi mais em conhecimento da palavra? Né? Então, é preciso de fato vigiarmos, vivermos como se Jesus fosse voltar hoje. E assim investirmos nossas vidas aos pés dele, viver de modo agradável a ele, de modo que ele possa de fato ser honrado, certo? E para você que ainda não tem a Cristo, lembre-se, se Jesus voltar hoje, você será pego de surpresa. Não vai adiantar, mas Senhor, eu fui uma boa pessoa, legal, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha. Não adianta. A única maneira de você estar de fato, verdadeiramente preparado, é tendo a Cristo como Senhor e Salvador. Sem isso, realmente o dia do Senhor será assustador para você. A volta de Cristo será assustadora para você. Então, eu encerro aqui dizendo mais uma vez: Jesus virá, e isso deve nos levar a vigiar. Amém? Então, que Deus te abençoe. Eu quero mais uma vez dizer que estou com saudade dos irmãos da igreja e espero nos rever o mais breve possível, tá bom? Vamos orar, encerrando esse tempo. Ó Pai Santo e querido Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado pela exortação que o Senhor nos faz em vigiar, vivermos vigilantes, ó Deus. Nos ajude a investirmos nossa vida nas coisas que são eternas, para que quando o Senhor voltar, sejamos achados pelo Senhor aprovados. Oramos por aqueles que ainda não têm a Cristo, pelos nossos familiares, parentes, amigos, vizinhos. Oramos, ó Deus, para que o Senhor conceda a eles a Tua graça, os conduza aos Teus pés. E assim, ó Pai, eu oro para que o Senhor verdadeiramente os conduza ao arrependimento e à conversão, para que quando Jesus voltar, de fato eles estejam preparados, vigilantes. Nós oramos, pedimos que o Senhor ainda venha ao encontro de toda essa situação que temos passado. Tem misericórdia, ó Deus, restaura, cura, e oramos para que brevemente estejamos reunidos de novo, seja aqui nessa terra, ou seja reunidos na glória, se o Senhor assim voltar nesses dias. Nós oramos, ó Pai, e pedimos que nos ajude a vivermos nesta esperança. Em nome do Teu Filho oramos. Amém. Grande abraço, Deus te abençoe. Até o próximo culto.